noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Queridos, que privilégio estarmos aqui com vocês. Pastor e pastor, muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelo churrascão lá. Muito bom dia de hoje. A gente só não está mais feliz ainda, né? Porque o Brasil não ganhou. Mas isso não vai tirar a alegria do nosso coração, porque a nossa alegria está em Deus. Amém? Queridos, como minha esposa falou, ela lançou o livro e assim, acabou de lançar, já esgotou, né? Então, mas a gente trouxe bem pouquinho, tem 9 livros apenas, O Caminho do Perdão. Depois você pode adquirir lá, que ela conta toda a história na íntegra, como aconteceu e como foi o processo do perdão ao Pai. Então depois você pode, mas já foi pedido mais, e depois o pastor ele vai encomendar para chegar mais aí, tá? Mas se você quiser hoje, então tem ali 9, né? Você pode depois adquirir lá na livraria lá. Que bom estar com vocês. Pela manhã foi muito bom. Nós falamos aqui sobre pontos de apoio, né? Foi uma mensagem muito forte pela manhã. Queridos, eu sou mineiro do sul de Minas, morei um tempo em São Paulo, São José dos Campos, e há 7 meses estou aqui em Duque de Caxias. Então, se eu falar porta, portão aqui, tá? É por esse motivo aí. Então, estou começando a aprender a linguagem do carioca, né? Falar ali. Mas que bom que você está aqui. E antes de eu entregar essa mensagem para o teu coração, eu gostaria de orar mais uma vez por você nessa noite. Amém? Então feche seus olhos, curve a sua cabeça. Querido papai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, papai, pelo privilégio de nós estarmos aqui nessa noite, podendo exaltar, glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, por cada coisa linda que aconteceu aqui nesta noite, Pai. Que presente nós recebemos aqui. Mas eu quero agora, ó Deus, pedir que o Senhor me use, Pai. Que eu seja instrumento do Senhor para abençoar os meus irmãos aqui, Pai. Fale com cada um aqui agora, através dessa palavra. Pai, nós repreendemos toda a seta do maligno. Repreendemos, Pai, tudo aquilo que queira agora tirar a atenção dos meus irmãos, Pai. Nós damos uma ordem agora que sejam paralisadas as trevas agora contra este lugar, Pai. Ó Deus, e que esta mensagem possa transformar vidas aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, eu declaro que o estado do Rio de Janeiro é do Senhor Jesus, que haja paz no Rio de Janeiro, que haja paz aqui em São Gonçalo, ó Deus, esse lugar é teu, que o teu reino, Senhor, chegue a cada família, a cada lugar desta cidade, Pai. O Brasil é teu, Senhor, por isso clamamos, que o Senhor tenha misericórdia, que as tuas mãos estejam estendidas sobre este lugar. Pai, abençoe os teus filhos, ó Deus, aqui nessa noite. Se alguém aqui, Senhor, nesse instante, está sentindo alguma dor, algum desconforto, Pai, eu repreendo a doença, a enfermidade agora, e declaro cura em nome de Jesus Cristo. E se tem um espírito de opressão aqui, damos hoje agora que bata em retirada, em nome de Jesus, e que vá para aquele lugar que o Senhor ordenar, porque aqui neste lugar tem paz, tem luz, e onde há luz as trevas não podem resistir. Aonde há luz o mal sai, aonde há trevas ali vai bater retirada agora, porque o Senhor está aqui nessa noite e o Espírito Santo de Deus está sendo derramado neste lugar. Assim nós oramos, entregando esse tempo agora a Ti, em nome de Jesus, amém. Vira para o seu vizinho aí e fala: não fala comigo agora não. Sabe por quê, queridos? Às vezes tem uma frase, às vezes é uma frase que vai mudar a sua vida, e o diabo sabe disso. E nessa hora então, aí o vizinho puxa assunto com você, aí o celular toca, aí você fica pensando: será que eu desliguei o fogo do feijão? Será que eu... Querido, se você não desligou, os anjos vão desligar para você.
Então, não fica preocupado não, esteja agora conectado para você receber aquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite. E nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouco aqui nessa noite sobre proteja seus filhos das trevas espirituais. Quem é o pastor Flávio, né? Então a Vanessa já falou, somos pastores da igreja da cidade, hoje estamos em Duque de Caxias, mas antes de eu ir pastorear uma igreja, eu fui o louco que levou um culto de libertação para a primeira igreja batista em São José dos Campos. Então tudo começou ali. Então eu fiz muitos estudos nesta área, que envolve tudo sobre guerra, batalha espiritual. Eu estudei muito sobre isso. Também nós tínhamos um culto ali, onde semanalmente tinha umas 500 pessoas participavam daquela celebração. E nós vimos muitas pessoas chegar naquele lugar, cair possessas, endemoniadas, e sair depois de um tempo transformadas. E hoje tem gente que serve lá nessa celebração, são pessoas que ajudam a libertar outras pessoas. É muito lindo quando você vê uma pessoa liberta, o que Deus faz na vida dela. Então, e Deus, Ele fez muitas coisas lindas através da libertação. E hoje nós estamos trabalhando aqui em Duque de Caxias também. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar também. A palavra de Deus em Provérbios 14, 26 diz assim: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Queridos, proteção espiritual começa em casa. Vai começar na sua casa. Os pais, eles exercem um papel fundamental na vida dos filhos. Então tudo começa na nossa casa. E os filhos, eles observam tudo que nós estamos fazendo. Tudo que nós fazemos, eles estão observando. E a tendência é replicar aquilo que nós fazemos. E se a gente fala alguma coisa distorcida, eles estão ouvindo. A minha filhinha, ela tem 4 anos. Pensa uma menina que pergunta tudo. E às vezes eu com Vanessa estamos conversando alguma coisa, depois ela chega: mamãe, o que é aquilo que o papai falou? E a minha filhinha, ela vê a Vanessa se maquiando. A minha filha, 4 anos, ela não sai de casa sem maquiar. Todo dia eu levo ela na escola. Eu tenho que esperar ela passar o batonzinho fraquinho para não aparecer, pegar o perfuminho dela, jogar no pescocinho, para depois, não sai sem isso. Eu tenho que esperar. Mas por quê? Porque ela vê a mãe fazer. Então, nós vamos reproduzir aquilo que nós fazemos em nossos filhos. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado daquilo que nós fazemos. Por exemplo, se você está no trânsito, eu não sei aqui em São Gonçalo, mas tem um lugar lá em São Paulo que, queridos, eu nunca vi um lugar tão difícil dirigir, o povo sem educação. A pessoa está na sua frente, ela não dá certo e entra. Aí você quer entrar, não deixa você entrar. Assim, é uma guerra, é uma batalha. E nós homens, qual é a nossa tendência? Muitas vezes é xingar, é falar. E às vezes nossos filhos estão vendo. Eles estão prestando atenção naquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo. Então você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você está falando, que você está fazendo na frente dos seus filhos. Muito. Isso é perigoso demais. E os filhos que recebemos, eles recebem também a nossa influência, nosso exemplo e a nossa maneira de ser e de ver o mundo. E eu quero, essa mensagem ela tem 3 partes. E a primeira delas, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre você entender a sua aliança com os seus filhos. A sua aliança. O caminho de um homem e uma mulher, aí tem o casamento. E depois do casamento vem a vinda dos filhos. São etapas fundamentais
do desenvolvimento humano, do ser humano. Mas os dois últimos aqui, a vinda, o casamento e a vinda dos filhos, elas são assim profundos. Envolve uma aliança. Porque quando você vai casar, tem aliança, sim ou não? Tem que ter aliança. Aí você faz aquele momento bonito ali, pega aquele papel, muitas vezes, eu te amo, minha linda, minha amada. E depois você põe aliança no dedo. Tá? Você fez uma aliança com aquela pessoa. Isso é muito importante no mundo espiritual. E depois, então, que você teve a relação com a esposa, ou ali, o que vem depois disso? Os filhos. Houve uma aliança de sangue ali entre vocês dois. E por isso veio os filhos. São duas alianças. E lá em Gênesis capítulo 15, verso 12 a 20, nós vamos ver ali Deus também fazendo uma aliança com Abraão. Sabe por quê? Que Deus, Ele é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Ela é a base do nosso relacionamento com Deus. E quando Deus faz uma aliança conosco, Deus então Ele vai estabelecer ali condições para nós. O seu casamento, você fez uma aliança. Não vai trair, não vai pular cerca, não vai fazer nada. Você fez juramento, você fez uma aliança com ela. Então, tem princípios. Você não vai continuar a mesma com a vida de solteiro, porque se casou. Tem ali algumas condições. E com Deus também é a mesma coisa. E alianças são acordos solenes que ligam as partes uma nas outras, em relação permanentes, definidas, com promessas específicas, com reivindicações ou obrigações de ambos os lados. As alianças, como eu já disse, são seladas com sangue, pois no mundo espiritual, o sangue, ele tem um valor altíssimo. Até mesmo porque Jesus, ele derramou o sangue dele por nós, pagou um alto preço por nós. E depois da nossa salvação, as outras duas alianças mais importantes da nossa vida, como eu já mencionei, é a matrimonial e com os nossos filhos, que são aliança geracional. E esta ligação, ela vai possibilitar algumas coisas que eu quero compartilhar com você. E a primeira delas é uma autoridade espiritual. A primeira aliança aí é a autoridade espiritual. Pais, vocês têm autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Você tem por obrigação, você cristão, orar. Você é autoridade. Declarar sobre a vida do seu filho, dos seus filhos. Lá em Deuteronômio 30, 19, o texto diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Que semente é essa aqui? É os filhos. Então Deus, Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. O que nós vamos escolher em relação aos nossos filhos? Alguém aqui quer o mal do seu filho? Alguém aqui deseja a coisa ruim para os seus filhos? Eu creio que não. Eu desejo o melhor para minha filha. Eu desejo o melhor para o meu filho. Eu quero sempre o melhor para eles. Então, por isso eu sou autoridade espiritual sobre a vida deles. Você é autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Também lá em 1 Pedro 2,13 diz assim: por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre homens. Efésios 6, 1-4 diz: filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. E Provérbios 20, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão.
Então, querido, você que é filho, honre os seus pais. Você terá vida longa. E você que é pai, abençoe, ore para os seus filhos. Você tem autoridade espiritual. Também você tem um legado espiritual. Um legado espiritual. E a palavra de Deus, 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Lamentações 5,7: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Queridos, então nós temos um legado espiritual para deixar para os nossos filhos. O que você vai deixar de legado para o seu filho, para a sua filha? O que você vai deixar de bom? Não estou falando aqui dinheiro, não estou falando de herança material, não. Estou falando de herança espiritual. O que você vai deixar para os teus filhos? Se você que é pai ou mãe, você participa, o que você vai deixar de bom? Qual o legado que você vai deixar para eles? O que eles vão falar de você lá no futuro? Será que vão falar bem? Será que vão falar mal? Qual é o legado que você vai deixar? E talvez você está aqui hoje e você tem feridas no teu coração em relação a seus pais. Eu quero dizer que há cura para você. Deus, Ele pode curar teu coração. Queridos, meu pai, na gestação da minha mãe, eles estavam no período de separação. Meu pai bateu na minha mãe a gestação inteira da minha mãe. No 7º mês de gravidez, meu pai espancava a barriga da minha mãe para ela abortar, para matar, porque meu pai era alcoólatra. Quando eu estava com 10 meses, já tinha nascido, meu pai, a gente morava no sobrado, ele me jogou do 2º andar. Pegou pelas perninhas, chegou em casa bêbado, me jogou para matar. Depois minha mãe separou do meu pai. 1 ano depois ela casou de novo. E meu padrasto veio com um regime militar para dentro de casa, aquele negócio assim. Então eu apanhei, assim, que eu me lembro dos 6 anos aos 17 anos do meu padrasto. Tenho marcas no corpo. E meu padrasto era assim, eu saía com 10 anos para vender salgados na rua. Eu tinha que vender todo dia 50 salgados, uma cidade pequena. Quando eu chegava em casa, chegava assim, saía para vender, ia para a escola, chegava da escola, comia e saía. Quando eu chegava em casa, 7 horas da noite, 8 horas, eu não brincava, ele ia conferir quanto salgado tinha sobrado. O dia que eu vendia tudo, para mim era uma alegria só. Mas se sobrasse 10, eu tinha que tirar a camisa, colocar a mão na parede e levar 10 chicotadas. 15 chicotadas. E assim foi. Por muito tempo. Muito, muito tempo. Só que eu encontrei cura. E hoje, eu amo meu padrasto. Eu não tenho muito vínculo com meu pai. Ele mora numa outra cidade, longe. Mas recentemente ele foi internado no lugar, obrigado, para cuidar de idoso, está lá. Mas eu não carrego mágoa nenhum dos dois. E eu não quero reproduzir para minha filha aquilo que eu recebi deles. Mas Deus trouxe cura para o meu coração. E por isso eu quero indicar para você aqui, se você não frequenta o 30 semanas, frequente. Porque foi o 30 semanas que me ajudou. E hoje eu amo meu padrasto. Então, queridos, saiba que você vai deixar um legado para os seus filhos. Quando você peca, quando você erra,
você abre uma brecha na vida dos seus filhos. Sabe por quê? Porque você é autoridade sobre a vida dele. Você tem uma aliança com ele. E esses pecados são brechas espirituais que geram consequências e influências em gerações. Êxodo 25 diz assim: eu sou o Senhor, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Pastor, não estou entendendo nada que o senhor está falando. Querido, se você tem errado, você tem trazido coisas sobre a vida dos seus filhos que poderão acontecer até a 4ª geração deles. Por exemplo, teve prostituição na família. O pai casou, se prostituiu, depois traiu a mãe. O filho acontece a mesma coisa. O neto a mesma coisa. O bisneto a mesma coisa. O que é isso? É uma maldição que vai acontecer. Maldição hereditária. Na minha família, meus primos morriam tudo cedo. Chegava a 25, no máximo 30 anos morri. Todos. Meus tios. Minha mãe só tem um irmão vivo. Tudo morria cedo. Então, eles vinham diabetes, a diabetes aumentando, começava a cortar pedaços do corpo, ia cortando até a morte. E assim vinha minha família toda. Um dia chegou em mim. Estava com uma ferida na perna, e muito grande. Eu fui ao hospital, fui ao médico, e eu nunca tinha feito exame de diabetes. O médico pediu para eu fazer. Eu fiz, deu uma diabetes altíssima, e ele falou: vamos ter que amputar uma perna sua, porque já não tem como mais. Você acha que eu fiquei com aquela palavra do médico? Eu fui recorrer ao médico dos médicos. E eu comecei a orar, a buscar em Deus: Senhor, Jesus já levou na cruz as minhas enfermidades. Eu comecei a buscar, fiz campanha e fui buscando. Deus não curou só a minha perna, Deus curou a minha diabetes. E isso há quase 20 anos. Deus curou. E na minha família foi sendo curada. Meu filho não tem, minha filha não tem. Porque eu quebrei uma maldição ali, hereditária. Não sei por onde entrou, aonde começou, mas alguma coisa eu sei, que eu quebrei essa maldição na minha família, e não aceito isso. E assim é o pecado também. Então, queridos, é importante esclarecer que os filhos levam as consequências e não a culpa dos pecados dos pais. As consequências do pecado, quando se repetem por gerações, nós chamamos de iniquidade. Aí tem pessoas que podem achar ruim, falar assim: mas como? Por que meu filho, minha filha vai carregar essas consequências? Uma mulher, quando ela tem soro positivo HIV, isso vai passar para o filho. Isso não é injusto? É injusto. Nós olhamos como injusto. Aquela criança, ela não fez nada, mas teve um pecado que entrou e foi transmitido, e foi passando. Aí nós olhamos para um outro oposto. Uma criança recebe uma herança em dinheiro que ela não precisa trabalhar o resto da vida. Aí é injusta? Mas ela recebeu uma herança ali. Ela recebeu também. Só que uma foi uma herança ruim, a outra foi uma herança boa. E vai passando a herança. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Querido, eu contei aqui pela manhã, eu já vi casos, por eu trabalhar com libertação, isso não acontecia nos cultos de libertação, acontecia nas ministrações individuais. Eu já vi pessoas subir pela parede, eu já vi a pessoa cair no chão e ficar igual cobra, eu já vi pessoas vomitar pedaço de dedo, vomitar cabelo, vomitar feto. Eu já vi pessoas, eu estar atendendo e de repente a mulher começar a nascer pelo no corpo da mulher, na minha frente. Eu já vi
pessoas ser mutiladas sem ninguém. Você olha, não tem ninguém passando a faca, mas começa a aparecer os cortes. Eu já vi nascer bola dentro da pessoa e subindo. Eu já vi um grande empresário de uma marca famosa de roupa chegar no cemitério, está possesso, eu vou lá expulsar o demônio dele, ele comendo um defunto. Eu já fui em casa que eu estou lá no processo de libertação, expulsando o demônio, de repente começava a voar copo em mim, abrir janela, torneira e fechar. Eu já vi tudo isso. Tudo isso. Eu já vi acontecer. Mas eu já vi também muitas crianças ficarem possessas por demônios. Muitas crianças. E é triste. Pensa uma situação triste. É você ver uma criança possessa. Dói o coração demais de ver aquilo. Pastor, mas como uma criança pode ficar possessa? Por causa dos pais. Os pais são autoridade espiritual. Lembra que eu falei? Então, por causa dos pais, pode acontecer isso com as crianças. Tinha uma amiga, ela foi embora para Chicago, casou, e depois de um tempo, ela voltou em São José e me procurou. Que o filho dela, ela estava vendo que ele não estava normal. Criancinha de 1 ano e 10 meses. E eu pedi para trazer aquela criança para a gente orar. E quando aquela criança chegou, eu comecei a orar. Aquela criança, gente, ela transformou. Judiação, ficou toda lá, tortinha, 1 ano e 10 meses. E a gente começando a orar, e começamos a orar, a intercessora ali junto comigo. Aí depois, aquela criança, a gente não estava conseguindo libertar aquela criança. Eu pedi para a intercessora pegar a criança e ir para uma outra sala. E eu fui conversar com a moça. E eu perguntei para ela, você deu alguma legalidade? Ela falou assim, não, lá onde eu trabalho, lá em Chicago, eu deixo ela com uma mulher que é mexicana, que é mãe de santo. E várias vezes eu cheguei, ela estava brincando nas oferendas, os negócios lá, a criança. Aí eu falei para ela, então minha filha, você vai agora se arrepender. Você vai pedir perdão para Deus. Você vai chorar agora de arrependimento. Olha a situação do seu filho como que está. Porque você é a culpada. Porque ela era cristã. Ela conhecia a palavra de Deus. E quando ela começou a chorar e pedir perdão, a criança foi liberta. A criança foi liberta. Teve um outro caso. Um dia levaram uma menina endemoniada. A menina de 9 anos, para mim expulsar o demônio dela. Queridos, eu comecei a orar. E orava. E o diabo não ia embora. Eu falava, não é possível. E eu orava. E a menina toda ensanguentada. E os cortes começavam a aparecer do nada. E eu ali orando e nada. A intercessora com a mão nas minhas costas, o pastor Fabiano Ribeiro, que conhece, que é um grande homem de Deus, orando ali. E depois de quase 3 horas, e fazia 72 horas que a menina estava possessa. Só que depois de 72 horas que nos procurava. E ali expulsando o demônio daquela menina. Aí o pastor Carlito, que esteve recentemente aqui, foi conversar com o pai. E eu fui com a menina para uma outra sala, porque estava muito machucada, com muita dor. Aí na conversa, o pastor Carlito conversando com o pai. E o pastor virou e falou assim, alguma coisa você fez, não é possível. O negócio está em você. E o homem virou para ele e falou assim, realmente está comigo. Eu carrego muito ódio no meu coração de você, Carlito. Porque faz 15 anos que eu moro em São José, você nunca foi na minha casa. O pastor Carlito perguntou, mas quando que você me convidou? Eu vou aonde sou convidado. Enfim, mas aquele homem estava com tanto ódio no coração, que isso foi legalidade para a filha.
Aí depois de muito tempo, esse homem, ele não pediu perdão, ele saiu da nossa igreja e internou a filha dele no manicômio. Não tratou. E era demônio. Legalidade dos pais. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado a esse respeito. É o que eu falei pela manhã. Há dois extremos em relação à batalha espiritual: aqueles que tudo é demônio e aqueles que não acreditam em nada. Mas temos que ter um equilíbrio nesse assunto. É necessário um equilíbrio. Entender que nem tudo é demônio, mas também tem coisas que é demônio. Pecado geracional, ele é a causa. É o que acontece de geração em geração. Iniquidade hereditária é o efeito que vai trazer. E o que está sobre a vida dos nossos filhos são os comportamentos que vai trazer para a vida deles. Pastor Corte, para mim, no Brasil, é o pastor mais equilibrado na área de batalha espiritual. Ele diz assim: a herança espiritual não se fundamenta no direito, mas na filiação. Na filiação. Existem alguns exemplos de atos suscetíveis a iniquidades. Por exemplo, quando os pais foram envolvidos com ocultismo e feitiçaria. Queridos, se você está aqui nessa noite, se você já foi envolvido nessas coisas, feitiçaria, ocultismo, procura um pastor, pede para ele fazer uma oração de quebra de maldição com você, peça perdão para Deus, porque às vezes muitas pessoas acham: eu aceitei Jesus, agora eu sou uma nova pessoa, e Deus fez tudo novo. Amém, eu acredito nisso, mas você precisa passar por um processo de libertação. Quando você está com muita dor de cabeça por muito tempo, aí você vai lá, marca um clínico geral, ele receita um remédio para você, você tomou o remédio, passou a dor de cabeça por um tempo, mas resolveu o seu problema? O que você precisa fazer? Procurar um especialista, um neuro, e fazer o tratamento. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Sabe, eu não falo mal de igreja nenhuma, mas eu não concordo com a libertação que as igrejas neopentecostais trabalham, porque elas expulsam o demônio. O demônio sai, vai embora. Mas se a pessoa não se encher do Espírito Santo, se ela não passar por um processo, o que Jesus diz? Que aquele demônio que saiu, foi andar por lugares e achando a casa limpa, ele vai voltar e trazer quantos? 7 piores. Por isso precisa de um processo, e o 30 semanas, ele vai te ajudar, ele é um processo de libertação para a sua vida. Em São José dos Campos, tem um lugar perto de uma das igrejas nossas, que é assim de prostituta à noite. Cheinho. E era perto onde eu fazia o culto de libertação. E quando eu passava por aquele lugar, eu conhecia a maioria daquelas moças. Pastor, você já saiu com elas? Não. Cuidado com sua mente aí. Aquelas moças eram quase todas obreiras da Igreja Universal. Eu fui pastor da Igreja Universal por um tempo. Eu conhecia todas aquelas moças. Mas você sabe por que elas voltaram até pior da vida que tinha antes? Porque não foi libertas completamente. Então não é só, pegou a pessoa endemoniada, em nome de Jesus, sai. Não é só isso. Existe um processo de libertação. Um processo de discipulado. E se teve envolvimento com essas coisas, é preciso passar por um processo. Você precisa procurar um pastor, um líder de célula, e conversar, e sentar, e fazer orações de quebra de maldições, para que isso não venha atingir a sua geração.
sociedades secretas, roubo ou defraudação a Deus, pecados escravizadores. Então precisa passar por um processo. Também tem a questão da cobertura espiritual. Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Por ter autoridade, você tem ligação direta a 3 áreas fundamentais da vida dos seus filhos. Você vai cobrir os seus filhos quando a sua identidade é preservada. Seus relacionamentos geram saúde emocional. Então construa padrão de confiança e intimidade com Deus. Você é cobertura, já falei sobre isso, é autoridade, mas você também é cobertura espiritual sobre a vida dos teus filhos. A sua herança, ela é aceita e vivida. Então você precisa concretizar na vida do seu filho o propósito para o qual ele foi criado. Queira você ou não, quando seu filho nasceu, ou quando você tornou autoridade de uma condição de pai, é como se um guarda-chuva, assim como nós estamos vendo ali, está sobre a vida dos seus filhos. Então você tem que trazer ele embaixo desse guarda-chuva. Lá em Minas é muito normal, né? Galinha, e tem os pintinhos que a gente criava no quintal de casa. E ele sempre estava ali perto da galinha. Aí se você tentasse pegar um pintinho, a galinha vinha com tudo para cima de você, te beliscando. A cobertura espiritual é mais ou menos isso. É você estar protegido. É você estar debaixo desse cuidado. Os pastores dessa igreja são cobertura espiritual sobre a sua vida. Então o diabo, antes de atingir você, vai querer atingir o pastor. E se você está andando com Deus, está certinho na igreja, você pode ter certeza que o diabo não vai te tocar, porque tem uma cobertura sobre a sua vida espiritual. E assim você deve ser cobertura espiritual sobre a vida do seu filho. E a segunda parte dessa mensagem, entenda importantes portas de contaminação espiritual na vida dos seus filhos. 1 Tessalonicenses diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós preocupamos muito com febre, com roupas, com estudo dos nossos filhos. A gente preocupa com um monte de coisa na vida deles, mas nós precisamos também nos preocupar com a espiritualidade dos nossos filhos. Precisamos nos preocupar com a alma deles, com os sentimentos dos nossos filhos. Só lembrando que os nossos filhos também nascem em pecado, tá? Como está Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Gênesis 8, 21 diz: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então nós precisamos entender isso, que o nosso filho nasce em pecado também, mas que nós precisamos cuidar deles, precisamos cuidar da porta, da mente dos nossos filhos. Proteja a mente do seu filho. O que entra pelos olhos, ouvidos do seu filho, vai se alojar na mente dele. E se entra lixo, vai sair o quê? Então você precisa tomar cuidado. O que seu filho está vendo na TV? Sabe, tem muitos crentes, muitos pais, que acham lindo deixar o filho assistir Harry Potter. Muitas casas que eu fui visitar de crente, tinha lá na estante o filminho do Harry Potter, livros do Harry Potter. Queridos, Harry Potter é bruxaria pura. Crepúsculo. Acha bonitinho, coisa linda. Você sabe qual é a canção mais cantada no inferno? O diabo fizeram uma canção linda. Ah, isso não tem nada a ver.
Ah, não tem nada a ver, pastor. O senhor é religioso. Continua nessa para você ver. Então você precisa tomar cuidado. O que ele está assistindo? O que ele está vendo na TV? Filmes, internet. O que eles estão vendo na internet? Gente, hoje a internet é um negócio assim. Minha filha de 4 anos, se a gente não vigiar, ela quer ficar o dia inteiro no celular. O dia inteiro. É um tal de Lucas Neto, aí é um negócio que tem assim. Procura saber quem é o Lucas Neto, tá? A criançada estão tudo fascinada nele. Mas vai pesquisar um pouquinho sobre ele. Estuda um pouquinho. Músicas. Que músicas seus filhos têm ouvido? Que músicas que você tem colocado dentro da tua casa? O que você tem assistido também? Tem isso também. Às vezes você proíbe o seu filho, mas você está lá assistindo novela. Mas em nome de Jesus, crente não assiste novela, amém? Está lá assistindo. E hoje vocês sabem, não precisa eu falar não. Novelas da Globo hoje é prostituição, é só contra a família, tudo que eles ensinam. E você, pai, está lá assistindo, mãe, e seu filhinho do lado vendo tudo aquilo. Vai ficando na mente. Então você tem que proteger a mente dos seus filhos. Aí chega lá na frente, eu não sei por que meu filho está com essa atitude. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Aonde que eu errei? Errou o dia que você estava lá deixando ele assistir coisas erradas na televisão. Literaturas. Sabe? O que você tem comprado para os seus filhos lerem? Queridos, não pensa que o mundo vai querer ensinar coisa boa para os seus filhos. Não vai não. Porque hoje, nós na nossa igreja, nós amamos os homossexuais. São bem tratados, são cuidados. A nossa igreja em São José tem muitos. E são tratados com amor, com dignidade. Mas existe um movimento GLBTI que tem feito de tudo para destruir as famílias, desde as crianças. Já começa lá querendo ensinar para a criança que ela pode ser o que ela quiser ser. Não, a palavra de Deus diz que Deus criou homem e mulher. É macho e fêmea. Porque se nós pensamos assim, eu nasci num corpo errado, então Deus errou? Se você luta nessa área, eu quero dizer, nós amamos você. Eu mesmo cuidei de muitos homossexuais em São José. Nunca tive preconceito. Nunca tive. Abraçava, tratava com carinho. Nunca desprezamos. Tenho uns amigos homossexuais até hoje. Mas o pecado nós não aceitamos. E vem por 30 semanas, que ele vai te ajudar também. E eu sei, queridos, que o homossexual sofre. Eu sei da luta, da dor deles. Eu sei que eles passam. Muitos não queriam ser assim não. Mas sabe por que são assim? Porque foram abusados sexualmente na infância. Porque dentro de casa, quem tem que governar a casa é o homem. E quando a mulher que governa a casa, isso vai mostrar para o filho que quem manda tem voz ativa é a mulher. E isso vai levar a criança também para esse lado da homossexualidade. Muitos casos é abuso sexual, mas também a passividade do homem. Então, queridos, se você está aqui nessa noite, você homem é casado, você é um homem da casa. Não estou falando que você tem que ser um machão, chegar e eu mando, não é nada disso. Mas a responsabilidade é sua. Aí o filho vai lá, pai, eu posso. Fala com a sua mãe. Ô pai, eu estou... vai falar com a sua mãe. Homem, a responsabilidade é sua. Não é da mulher, não. Aí lá na frente, eu não sei, meu filho está meio esquisitinho. Por que ele está esquisitinho?
Porque você não foi o homem da casa. Então você tem que ser o homem da casa. Queridos, eu estou falando aqui em cima de estudos, tá? Eu não estou falando um negócio que eu pensei que é assim, não. É estudo, através de psicólogos, tudo isso que eu estou falando aqui. Então, queridos, você precisa proteger também a porta de emoções do seu filho. Proteja as emoções do seu filho. Como o seu filho tem trabalhado as suas emoções? Elas são portas de entrada para demônios oportunistas que se aproveitam das feridas para prender as pessoas em tristeza, desilusões, traumas, frustrações. Então trate isso com seu filho, permita que ele fale. Quem tem aconselhado o seu filho? A quem ele recorre nos contratempos da vida? Cuidado com o abuso. Converse com seus filhos. Hoje em dia, por causa da internet, todo mundo fica preso nesse WhatsApp, não tem mais tempo para conversar com os filhos. Aí seus filhos vão buscar ajuda aonde? Queridos, eu não tinha amor dentro de casa na minha infância. Meu pai me espancava, minha mãe me espancava. Não tinha amor. A primeira pessoa que apareceu me dando bala, me dando presente, eu me deixei e fui abusado sexualmente com 10 anos de idade por um padre. E fui muito tempo abusado. Com isso, lá na frente, veio trazer problema. Na minha adolescência, eu me tornei um garoto de programa. Porque não tinha amor dentro de casa. Meus pais não paravam para me escutar. Eu tinha problemas, eu tinha depressão. Eu sofria bullying na escola. Porque pensa o menino feio, era eu. Magrelo, raquítico, doente, feridento. Depois que eu aceitei Jesus, eu melhorei um pouquinho. Mas não tinha amor dentro de casa. Aí quando você não para ouvir seus filhos, quando você não... O que vai acontecer? Vai buscar fora. Beleza, eu pego minha filhinha hoje, junto para a Vanessa, eu beijo, eu abraço, eu elogio. Você é uma princesa, você é linda. Eu beijo ela, eu abraço, eu brinco. Sabe por quê? Se eu não der, o primeiro gavião que aparecer lá fora vai querer, ela vai se entregar. Agora, quando eu faço isso, ela não vai precisar buscar lá fora. Ela vai querer um homem que trate ela melhor do que eu. Amém? Às vezes palavras que vocês lançam contra, que as pessoas lançam contra os filhos, por exemplo, você é burra demais, você não consegue, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você é gordo, você não tem jeito, sabe, você nunca vai casar. Palavras lançadas que destrói as emoções dos filhos e fica guardado. Em São José dos Campos eu cuidei de um rapaz. Um dia ele chegou para a mãe e falou assim na adolescência: mãe, eu vou prestar concurso, eu quero ser polícia. E a mãe dele falou: prefiro que você seja bandido. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Se envolveu, matou mais de 40 pessoas, ficou preso um tempo, e quando ele saiu da cadeia, porque ele estava doente, ele apareceu na igreja, levaram ele para mim cuidar dele, e ele tinha dificuldade de se arrepender das pessoas que ele matou. Falava, na oração de confissão de pecados, ele não conseguia. Ele olhava para mim e falava: pastor, eu não consigo me arrepender das pessoas que eu matei. Esse rapaz ficou doente, ficou numa cadeira de roda, teve um derrame, novo, cara bonito, forte, numa cadeira de roda. Por causa do quê? Uma palavra que a mãe lançou sobre ele. Então você tem que tomar cuidado. Aquilo que sai da sua boca. Lembra que eu falei? Você é autoridade espiritual. E aquilo que você fala pode prejudicar a pessoa. Amém? Palavras como essa podem ficar gravadas na alma de nossos filhos e pode ecoar, magoar pelos próximos 50 anos. Então tenha cuidado com algumas atitudes que podem ferir seus filhos também. Sabe, o filho chega todo contente: pai, eu consegui tirar 8 na prova. Não fez mais que a sua obrigação. Nunca elogia,
nunca dá uma palavra, sabe, de afirmação, está sempre reclamando. Isso pode destruir também seus filhos, também a porta de vontade. Proteja as vontades do seu filho, seus filhos. Todos os atos de decisão de nosso livre-arbítrio representam a nossa vontade e ficam gravadas nela. Então ensine sujeição à autoridade. Ensine seus filhos desde pequeno a sujeitar autoridades, sabe? Ensine limites, isso vai trazer responsabilidades. Ensine que a obediência o desvia do pecado. Muitas rebeliões não têm a ver com demônios, e sim com a falta de repreensão sábia. Muitas decisões não é tudo que é demônio, lembra que eu falei? Nem tudo é demônio, não. Então ensine o certo, proteja a porta de vontade. Indo para a terceira parte final, entenda como se opor aos ataques das trevas. Primeiro, tenha consciência do problema espiritual. Primeira coisa que você precisa ter em mente é a consciência de problemas espirituais. Marcos 7, 26 diz: rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Marcos 9, 21: há quanto tempo ele está assim? Aí os pais respondem: desde a infância. Aqui, quando chegaram até Jesus, um rapaz que estava ali endemoniado, eles amarravam, ele arrebentava as correntes, ninguém conseguia prendê-lo. Aí Jesus pergunta: quanto tempo ele está assim? Aqui fala desde a infância, mas quando nós vamos estudar no original, sabe o que está lá? Desde o ventre da sua mãe. Ou seja, aquela criança já estava endemoniada dentro do ventre da mãe. Tudo por causa de legalidade que foi dada. Sinais de que seus filhos estão sendo oprimidos pelas trevas. Alguns sinais: enfermidades constantes. Não estou dizendo que toda doença é demônio, mas tem doença que está ali direto, que precisa ser tratado, que precisa de libertação. Insônia, pesadelos e pavor noturno, medo excessivo, afronta sem razão, rebeldia, isolamento, depressão, desequilíbrio emocional, compulsão alimentares, automutilação, pensamentos negativos sobre Deus, como blasfêmia, brincadeiras espirituais, palavrão, agressão, falta de perdão, distúrbios sexuais, tendências suicidas. Presta atenção se os seus filhos estão tendo algumas dessas atitudes. Queridos, recentemente eu atendi uma pessoa, a criança lá com 2 anos já era viciada em masturbação. 2 anos a menininha estava viciada nisso já. Olha para você ver, é normal isso? Então é coisa espiritual. Segundo, esteja pronto para crescer espiritualmente. Esteja pronto para crescer espiritualmente. Marcos 9 diz assim, verso 22: mas se podes fazer alguma coisa, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então você vai pedir: Deus, ajuda-me a eu vencer a minha incredulidade. Eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso saber mais, conhecer mais sobre isso. Senhor, me dá discernimento espiritual para me entender quando é demônio, quando não é demônio, quando é da carne, quando não é. Peça para Deus, peça para Ele abrir seus olhos espirituais para você enxergar tudo isso. Chuck Pierce, ele diz assim: os pais com frequência libertam-se das iniquidades herdadas depois que um padrão semelhante aparece nos filhos. Aí quando começa a perceber: oh, mas já foi comigo, agora está com meu filho, daí que vai buscar ajuda. Antes de mais nada, é preciso que você esteja debaixo da proteção de Jesus. Ele precisa ser o seu Senhor, o seu Salvador. Amém? Terceiro, recorra a Jesus com fé e quebrantamento. Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Marcos 7, 25, veio e lançou-se aos pés de Jesus. Queridos, a libertação dos filhos está ligado à fé, mas também à posição espiritual dos pais.
Quebrantamento diante de Deus. Não pensa que é no chicote que vai resolver as coisas, não. É na fé, é na busca em Deus, é no quebrantamento, é chorar pelos seus filhos. É chorar. Se seu filho está desviado nos caminhos, chore por ele. Ore, quebranta diante de Deus pela vida dos seus filhos. Quarto, repare as brechas através da intercessão. Repare as brechas através da intercessão. Marcos 9,17. Mestre, eu te trouxe o meu filho. E Marcos 7,29. Por causa dessa tua resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando tenho consciência da batalha que estou travando, estou pronto a começar a libertação em mim, a crescer espiritualmente, buscando Jesus com fé e quebrantamento. Posso me achegar em intercessão pelos meus filhos com uma cobertura íntegra e repleta de alegria. Interceder é colocar-se diante de uma autoridade pela causa de alguém. Temos essa condição diante de Deus. Então repare as brechas. O que você tem feito errado até agora? Toma a decisão de mudar. Seja exemplo para o seu filho. Seja exemplo para a tua filha. Sabe? Vigie no trânsito, vigie. Quando o casal for discutir, não discuta na frente dos filhos. Sabe? Porque isso vai reproduzir na criança. Tudo isso. E lá na frente você vai se arrepender. Lucas 9,42. Tenha certeza. A libertação, cura e restituição em Jesus Cristo. Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. Então, queridos, Deus, Ele quer libertar, quer curar, quer transformar a sua família. Malaquias 4,6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. E se você entrou aqui hoje, sem esperança para os seus filhos, sem esperança para a sua família, creia que Deus pode mudar toda a situação. Uma vez eu fui pregar em uma de nossas igrejas, uma mensagem chamada Pais Feridos. E eu preguei aquela mensagem, eu falei para a igreja, hoje, essa mensagem que eu vou pregar aqui, gente, para mim é muito difícil. Porque naquela época, o meu filho, ele não foi criado comigo. Foi um filho que eu tive na adolescência. Meu filho hoje tem 25 anos. E meu filho estava desviado. Mas desviado mesmo, bebendo, enchendo o corpo de tatuagem, fazendo tudo de errado. E aquilo trazia muita tristeza para o meu coração. E aquele dia eu preguei aquela mensagem assim, com lágrima nos olhos. Mas eu lembro que eu falei, o dia que o meu filho reconciliar, eu vou estar de braços abertos para receber e amar meu filho. E amar. E naquele dia um jovem que estava naquele auditório me procurou no final, qual é o nome do seu filho? Falei para ele, falou mais nada. Aquele jovem, ele procurou meu filho no Facebook, fez amizade com meu filho, deu um presente para o meu filho que era um retiro, que nós temos lá. Meu filho foi para aquele retiro. Meu filho voltou transformado, queria conversar comigo no mesmo dia. Pedi perdão. Aí meu filho foi acertar a vida, porque ele estava fazendo algumas coisas erradas. Meu filho chegou a ir preso. Vocês imaginam, eu um pastor, lá em São José, eu cuidava de quase toda a juventude, todo o jovem chamando de pai. Lá a galera me chama de pai. E o meu filho, distante. Para mim era muito dolorido aquilo. Mas depois disso, meu filho reconciliou, pediu perdão, voltou para a igreja. Então, queridos, se você está desanimado, desacreditado, acredite. Para Jesus nada é impossível. Acredite, ore, busque, não desista. E o dia que seu filho voltar, demonstre amor. Não julgue, não aponte o dedo. Ame,
Assim que eu fiz com meu filho. Sentei com ele, chorei com ele. Ele me pediu perdão, eu pedi perdão para ele. Ele abriu o coração, eu abri meu coração para ele. Eu não julguei, eu não apontei o dedo, não fiz nada disso. Eu apenas amei. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Amém? Eu gostaria nesse instante que todos aqui agora curvassem sua cabeça, fechassem seus olhos agora, por um instante. Eu não quero terminar essa mensagem sem antes fazer um convite para você. E eu pediria que todos, você que já é cristão, você que todos fechassem os olhos agora. E você que veio aqui hoje pela primeira vez, ou você que já tem vindo nessa igreja, e ainda não tomou uma decisão, reconhecendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero fazer um convite para você, não é um convite para você mudar de religião. Queridos, religião não salva ninguém, religião traz guerra, traz destruição, traz briga entre família. Não estou falando também dessa igreja, mas eu estou falando de Jesus. E se nessa noite você está aqui, você ainda não tomou uma decisão, entregando a sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como o seu Senhor e o seu Salvador, e você quer fazer isso nessa noite, aonde você estiver, me dê um sinal levantando uma de suas mãos. Pastor, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Aonde você está, levante a sua mão, me dê um sinal. Eu quero. Pastor, eu quero. Eu estou fora dessa cobertura espiritual e hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber Ele como o meu Senhor e o meu Salvador. Aonde você está, pode me dar um sinal levantando a sua mão. Não precisa ter medo. Eu tomei essa decisão há mais de 20 anos atrás. Não me arrependo. Foi a melhor decisão da minha vida. Aonde você está. Se Deus está falando com você, não deixe para depois. Não deixe para amanhã. É hoje. Deus te trouxe aqui hoje, estou falando com você hoje. Eu sei que é uma batalha espiritual, a mão fica pesada, você quer levantar, mas parece que algo segura a sua mão, mas a sua mão está livre agora em nome de Jesus. Aonde você está, me dê um sinal. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu recebo Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Me dê um sinal. Vença o medo, a timidez. Há alguém aqui nessa noite? Há alguém? Se Deus está falando com você, levanta sua mão. Não precisa ter medo. Há alguém aqui? Se tem, pode levantar sua mão sem medo. Deus está falando no teu coração. Seu coração está queimando. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. É hoje que Deus está falando com você. Me dê um sinal. Em nome de Jesus. Alguém? Pastor, eu já aceitei Jesus. Deus abençoe a sua vida. Pode abaixar a mão. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu fiquei magoado com essa igreja, ou a outra igreja que eu estava, eu me afastei, e hoje eu quero reconciliar, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar. Você que estava afastado dessa ou outra igreja, e quer reconciliar hoje, aonde você está, me dê um sinal. Deus abençoe, seja bem-vindo de volta à casa do Pai. Mais alguém? Mais alguém quer voltar, reconciliar com a igreja? A palavra de Deus que é a festa nos céus, quando uma pessoa volta para a casa do Pai. Mais alguém? Deus está falando com você. Deus abençoe, bem-vindo de volta à casa do Pai. Bem-vindo de volta à casa do Pai. Bem-vindo à volta à casa do Pai. Mais alguém? Mais alguém que quer tomar uma dessas decisões? Mais alguém? Pastor, eu já frequento a igreja, mas eu não me batizei ainda, não tomei a decisão do batismo, mas no próximo batismo eu vou me batizar, eu vou descer as águas. Há alguém aqui que a decisão hoje é se batizar? Se tem, levanta a sua mão também. Há alguém que está prorrogando, deixando para depois? Há alguém? Amém. Eu queria convidar agora todos vocês que levantaram a mão, vim aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está reconciliando, você que aceitou Jesus, ou você não levantou a sua mão, mas quer aceitar Jesus agora. Deus falou com você, sai do seu lugar, vem aqui à frente, rapidinho, eu quero orar com você agora. Sai do seu lugar. Você que viu alguém levantar a mão aí, convide ela, venha com ela aqui à frente, acompanhe, eu quero orar por você, ali, aqui, pode vir aqui. Quero orar pela vida de vocês. Não precisa ter medo, não.
Teve mais gente que levantou a mão. Pode vir, não precisa ter vergonha. Pode vir aqui. Quero orar por vocês. Mais alguém? Pastor, eu não levantei a mão, mas Deus está tocando aqui. Eu quero ir à frente, eu quero receber essa oração. Mais alguém? Amém. Essa foi a melhor decisão da vida de vocês. Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por esses meus irmãos, Pai, que hoje recebe o Senhor como único e suficiente Salvador. Pai, pedimos que o nome deles seja escrito no livro da vida, que o Senhor batiza com teu Santo Espírito, que a partir de hoje seja um novo tempo na vida deles. E aqueles, ó Deus, que estão retornando, aqueles que estão voltando para a tua casa, Pai, que eles possam sentir esse amor, esse cuidado que vem do Senhor, que não desviem, Pai, mas que permaneçam inabaláveis no Senhor. Assim nós oramos, abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês que estão aqui para frente, olhem para trás. Essa é a família de vocês daqui para frente. Se você não quis vir à frente, não levantar sua mão, tem um cartão aí perto da sua cadeira, preencha esse cartão, entrega depois lá na recepção. Não saia daqui sem preencher. A igreja não vai compartilhar com ninguém, mas ela quer te conhecer. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos adorar a Deus.